Bom, então, vamos resolver o exercício 29 da página 25. Ele fala o seguinte, ó. Na figura, vou colocar aqui o exercício, temos um fio AB. Esse fio é inextensível e horizontal. Ele fala que a massa do corpo 1 é M1, que vale 5 kg, e a massa do corpo 2 é M2, que vale 10 kg. Ele fala que a mola tem constante elástica K igual a 1000 newtons por metro. Ele fala que o coeficiente de atrito entre os corpos 1 e 2, o valor deles tem uma constante, né, um coeficiente de atrito que vale 0,1. Tudo bem? Então existe atrito entre o bloco 1 e o bloco 2, existe também um atrito entre o bloco 2 e a superfície. Ele fala assim, ó, se a mola é deformada em 10 centímetros, a aceleração adquirida pelo corpo 2 é em metros por segundo ao quadrado, e ele pede o valor, deu 5,7. Mas vamos ao raciocínio. Esse exercício é um exercício muito bem elaborado, tá? É um exercício muito bem feito, ele tem bastante conceito. Vamos começar aqui desenhando a nossa situação. Então a gente tem aqui o bloco 2. Eu tenho aqui o bloco 1. Qual que é a sacada desse exercício aí? Bom, é o seguinte, o principal de tudo, tá? Como a gente calcula a aceleração? A gente calcula através da fórmula da força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Seria muito legal se ele tivesse simplesmente dado uma força para a direita e já mostrado as forças para a esquerda, e a gente simplesmente calcularia, né? A força da direita menos as forças da esquerda é igual a massa vezes a aceleração do bloquinho 2 e acabou. Só que ele não fez isso. Ao invés disso, ele pediu vários conceitos. O primeiro deles é que ele falou que o bloquinho 1 ele é preso por um cabo inextensível. Quer dizer que ele vai ficar no caminho aí, ó. Ele só vai servir para força de atrito. Ok? Bom, ele diz que a massa do bloco 1 ela vale 5 kg. A gente sabe também que o valor da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos analisar então primeiro o bloco 1, ok? Bom, como que eu calculo a minha força de atrito? A gente sabe que a força de atrito é dada pela fórmula do coeficiente de atrito μ vezes n. Para a gente saber o valor da normal, a gente tem que saber o valor do peso. Vamos calcular esse peso aí, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. No caso aí, eu estou fazendo o quê? O peso do bloco 1 seria a massa 1, que é 5, vezes a gravidade, que é 10. Então, esse valor do peso 1 é 50 newtons. Ok. Bom, se 50 newtons é a força que atua em 2, a reação também é de 50 newtons. Isso é força normal de apoio, é uma força de reação à ação, que é o peso. Então, o valor da força normal, nesse caso aí, vale 50 newtons. Como que eu vou calcular, então, essa força de atrito que existe entre o bloquinho 1 e 2? Vamos lá, ó. Φ entre 1 e 2 vai ser igual a μ. Ele fala que o coeficiente de atrito ele vale 0,1. Fica assim, 0,1 vezes a normal, que é 50. Isso aí tem um valor de 5 newtons, ok? Legal. Então, ó, essa força que está atuando para a esquerda aqui, afinal, o bloco 2 ele vai ser puxado para a direita, e a força de atrito sempre tem sentido contrário ao movimento, ela vale 5 newtons. Isso já é um passo imenso no nosso exercício. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o bloco 2. Só que ele não me deu tão de bandeja assim. Olha lá, ó. Ele disse que existe uma força elástica, e essa força elástica está sendo aplicada na corda.
Olha lá. Ele fala que tem uma mola aqui. E essa mola, ela tem uma força elástica. Força elástica. Ok? Bom, o que é força elástica? Força elástica é dada pela lei de Hooke. Lembra que eu falei para vocês? K vezes X. Ele me informou o valor de K. Ele disse que o valor de K é igual a 1000 newtons por metro. Essa notação significa o seguinte. Significa que a cada metro que eu deformo a mola, eu tenho 1000 newtons de força. Vamos calcular esse valor aí, então. Ele fala também no fim do exercício que a aceleração, ou melhor, ele fala que a deformação da mola é uma deformação x que é igual a 10 centímetros. Isso aqui não está no sistema internacional. Então, ó, o que eu aconselho? Substitua o centi já por 10 elevado a menos 2. Tá? Só substituir aí. 10 a menos 2 metro. E aí fica 10 vezes 10 a menos 2. Então, o valor de x aí, eu vou só manter essa base de 10 e somar os expoentes. Então, ele fica 10 elevado a menos 1 metro. Como que a gente vai calcular, então, essa força elástica? Força elástica, K vezes X. Então, o valor dela vai ser igual ao K, que vale 1000, vezes a deformação, que vale 10 elevado a menos 1. É estranho trabalhar com esses valores desse jeito. Então, eu vou falar que 1000 são 3 zeros, tá? Vezes 10 a menos 1. Na multiplicação de dois números com bases iguais, a gente mantém a base e soma os expoentes. 10 a terceira, 10 a menos 1. Então, fica 3 menos 1. Isso fica 10 ao quadrado newtons. Ok? Então, eu tenho aqui 100 newtons. Legal. E aí ele pede um outro conceito. Ele fala que entre a força elástica e a horizontal existe um ângulo aí de 45 graus. Olha que coisa. Mais uma vez, a física não sabe trabalhar com os valores oblíquos, inclinados. Ele quer que você projete essa força em uma força horizontal e uma força vertical. Como que eu vou fazer essa projeção? Bom, a força horizontal ela é igual ao valor da força vezes o valor do cosseno de 45. Por que cosseno? Eu costumo dizer que ela está aqui com o ângulo, ó. Ok? Já se eu fosse calcular a força vertical, que é para cima, mais uma vez, esse exercício é um exercício conceituadíssimo, um exercício excelente. Como que eu faria? Eu pegaria o 100, a força, né, que está oblíqua aí, e multiplicaria pelo seno de 45 graus. Porque eu costumo dizer que ele está sem o ângulo aqui. Vamos lá, ó, uma revisão aqui em álgebra. Trigonometria, perdão. Seno de 45 graus, ele é aproximadamente aí, ó, raiz de 2 sobre 2, tá? Raiz de 2 é 1,4. Então fica 1,4 dividido por 2, 0,7. Nós sabemos também que o cosseno de 45 graus, ele também vale raiz de 2 sobre 2, tá? É a mesma coisa, então também vale 0,7. Bom, a partir daí, então, eu posso calcular essas duas forças. Vamos lá, ó. Força vertical vai ser F vezes o seno de 45. O valor de F é 100. 100 vezes o seno de 45, que é 0,7. Bem, a força horizontal, FH, é a mesma coisa. 100 vezes o cosseno de 45. Eles têm o mesmo valor, tá? 0,7. Então, aí no caso, eu tenho o quê? Uma força vertical
tendo o valor aí de 70 newtons. E a força horizontal tem também um módulo de 70 newtons. Então está na hora de eu começar a analisar o que acontece entre o bloco 2 e a superfície. Vamos lá. Mais uma vez, exercício excelente para estudar para dinâmica. Dominando esse exercício, você domina muito conceito. É um exercício excelente. Então, ó, vou pegar e fazer o seguinte. Olha só, eu tenho ali o meu bloco 2, aqui, e tenho as duas forças que atuam nesse bloco. Olha só, a vertical, ela vale 70 newtons para cima, e a horizontal vale 70 newtons para a direita. Legal. Bom, o que eu vou fazer? Eu sei que existe também uma força de atrito aqui, ó. Lembra que eu calculei logo no começo a força de atrito entre o bloco 1 e 2? Essa força aí, ela tinha um valor de 5 newtons, resistindo ao movimento. Agora eu preciso analisar a força de atrito que existe entre o bloco 2 e a superfície. Só que veja bem, a força-peso que vai estar atuando nessa superfície vai ser o peso decorrente do bloquinho 1 que está em cima e do bloco 2. Impressionante, né? Então, ó, o que vai acontecer? Ó? A normal é simplesmente uma força de reação, tá? Ela vai ser igual ao valor do peso do bloquinho 1, que está aqui em cima, mais o valor do peso do bloco 2, que está aqui embaixo, mas eu tenho um alívio, ó. Ele me alivia em 70 newtons, que é tal da força vertical. Então essa normal é calculada de um jeito meio anormal, digamos assim, tá? Então, ó, como eu poderia calcular? Eu sei que o valor do peso de 1 é igual a 5 vezes 10, que daí 50 newtons. O valor de peso 2, sabemos que a massa do bloco 2 é de 10, e a gravidade também vale 10. Então ele vale 100 newtons. Veja bem então, ó, fica sendo o peso 1, que é 50, mais o peso 2, que é 100, menos o valor que ele está sendo aliviado da força vertical para cima, que é 70. Então, esse valor dá 150 menos 70. Isso daí dá 80 newton. Simplesmente é a normal que existe entre o bloco 2 e a superfície. Ok? Bom, então vamos calcular essa força de atrito aí, tá? Vamos chamar isso aqui de força de atrito 1, FA1, e eu vou chamar isso aqui de FA FAT2, tá? São as forças que contrapõem o movimento. Como que a gente vai calcular a força de atrito 2? Bom, eu sei que a força de atrito é igual a μ vezes N. Então, essa força de atrito 2, ela vai ser 0,1 vezes a normal, que dá aí 80 newtons. 0,1 vezes 80 tem um valor de 8 newtons, ok? E agora? Vamos lá. Agora, a gente vai fechar o exercício. Olha só. Então, ó, olha exclusivamente para o bloco 2. Eu tenho duas forças de atrito, contrapondo-se ao movimento. Primeiro, aquela força de atrito 1, que vale 5 newtons. Depois, é a força de atrito 2, que a gente calculou a normal e tal. E esse vale 8 newtons. Eu sei que para a direita existe uma força puxando, que é a tal da força horizontal. Ela vale 70 newtons. Ok? O que nós vamos fazer agora? A gente precisa encontrar a força resultante. Força resultante é tudo que está para um lado menos o que está para o outro. Olha só, seria no caso 70 newtons que está para a direita, menos os 5 newtons,
menos os 8 newtons. Então, essa força resultante aí, ela tem um valor de 70 menos 13. Isso aí vale 57 newtons. Bom, legal. A gente sabe então que agora a força resultante que atua no bloco 2 vale 57 newtons. Depois de todas as projeções, depois de todos os cálculos da força de atrito entre a superfície, a gente chegou no esquema simplificado. Olha como esse exercício trouxe bastante maturidade. Então, ó, o que é força resultante? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso, ele está envolvendo unicamente o bloco 2. Afinal, ele é o único que está sofrendo uma aceleração. É o único que vai se locomover. Então, ó, 57 é igual à massa do bloco 2. Eu já vi essa massa 2, né? Ela vale 10 vezes a aceleração. Então, esse passo esse 10 dividindo, eu tenho que a aceleração é 57 dividido por 10. E isso daí dá um valor de 5,7 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, esse exercício é um exercício bem conceituado, excelente para fazer, refazer e trabalhar. Sabendo um exercício desse, você consegue associar tanto a lei de Hooke, que é a lei da força que é a lei que traz o valor da força elástica, você consegue projetar as componentes horizontais e verticais, você consegue encontrar o atrito, consegue encontrar a força resultante e, por fim, a aceleração. Bom, é isso aí. Então, a gente tem que o exercício me dá a resposta A. A resolução é ampla, né? Deu bastante tempo, mas vale a pena. Um abraço e até o próximo exercício.